Bom, pessoal, retomando, eu acho importante que a gente eh, dê mais atenção a esses pressupostos, sobretudo em relação à gestão democrática e ao projeto político-pedagógico. Acho que o CAC e o CAQui é sempre um aporte de cobrança, né? A gente tem que saber qual é a verba repassada do aluno, custo inicial e depois para o custo de permanência na escola, né? Quem é responsável por essa verba? Assim como o Fundeb. Quanto mais dinheiro a escola tiver, mais independência de criação e cocriação ela consegue. E é esse caminho, né? Eu vejo como muito positivo aí no entendimento particular que a escola tem autonomia, inclusive, de decisão dos seus caminhos, né? Com dados fundamentada, com conselhos eleitos e daí por diante. A gestão democrática ela pode aparecer, por exemplo, em assembleias escolares, assembleias de classe e reuniões com a comunidade nos conselhos, né? Também nos fazeres das formações continuada em serviço, sobretudo na decisão dos rumos, né? Em que dado ele está embasado, qual é a teoria que fundamenta essa ação, quais foram os decisores, quer dizer, a maioria optou por isso, a gente seguiu um caminho coletivo, e aí a gente tem então, entre erros e acertos, a oportunidade de desenvolver know-how, como nós veremos adiante. E o PPP a gente já comentou um pouco, é neste documento que tem realmente as necessidades daquela comunidade escolar, né? Com todos os dados levantados, com as problemáticas, tanto para resolução, né, ou para solução, melhor, de problemas, quanto para a criação de utopias, né? Nós queríamos construir esse tipo de prática. O PPP pode abarcar isso, né? É aí que está o exercício, né, de colocar em prática, do currículo real acontecer por meio dessas esferas democráticas, né? Quando a gente vai então para a construção com o aluno, a gente já ouviu esse aluno, já ouviu a comunidade e aí a gente tem realmente entendimento, mais clareza de quais os caminhos que nós escolhemos seguir, bem? Para além disso, esses territórios, como coloca bem a professora Branca Ponce, como coloca também os de Minos Sacristão, eles são territórios marcados, né? É claro que existe interesse do Estado, né, na condução da educação, na forma de conduzir a educação. Se é mais crítico, se é mais dependente, né? A diversidade sempre faz bem e a diversidade também incomoda. A gente já sabe isso. Então, quanto mais autonomia a escola tiver para definir material, para construir os seus caminhos, menos dependente ela fica da intencionalidade só do Estado, mas do todo da população. Porque, afinal, é a própria população que paga com seus impostos pela educação que recebe, né? Não é um favor, é um direito pago e muito bem pago, por sinal. Fora isso, você tem os mercadores que também tentam fazer essas ligações tanto com as federações quanto direto com as esferas da educação. Né? Então também há uma determinante no material didático que a gente não é que vai deixar de adotar, que não serve, tudo é para o bem e para o mal. Mas quanto mais autoral a gente for, quanto mais eu utilizar como apoio as ferramentas que me dão e mais consciente for a minha comunidade, mais chance a gente tem de atingir um objetivo de formar cidadão, né? Que tenha valores humanos, que seja dotado desse humanismo e que também saiba resolver problemas e construir utopias e projetar a sua própria vida. Então, esse território de economia e poder, né? Esse território do currículo, onde a gente tem várias influências, ele está atemporal, né? Ou com o tempo, não é atemporal, ele foi atemporal, né? Atravessou tempos e agora a gente tem um dilema. A escola, como se deu até então, não sustenta mais a própria forma de existir e coexistir da sociedade, né? Há um descompasso, isso é muito claro. Vários autores falam sobre isso. Um dos que eu leio frequentemente é o Cordeiro, Jaime Cordeiro,
que explica bastante em relação à didática esse descompasso, né? Esse confronto de interesses. O aluno de um tempo num fazer dinâmico e a escola no seu próprio tempo tentando impor esse fazer para o aluno. Há de haver aí um equilíbrio, uma reflexão para esse equilíbrio, que é o intuito desse estudo todo, né? De a gente conseguir encontrar meios de fazer, de colocar em prática de maneira mais autoral, também com todas as escutas, com todas as participações que são necessárias. Esse é o propósito. E esse tempo integral, né? O currículo, a gente já sabe que o currículo integral ou a escola de tempo integral tem que estar posta dentro de um currículo integrado, ou seja, há de haver uma postura interdisciplinar para que a gente não ofereça mais coisa produtificada para a escola. Né? Por exemplo, da roupagem tecnológica, do senso comum, com os estrangeirismos, né? Daquilo que é muito passageiro, que é efêmero, né? Dessa assimilação que às vezes não acontece com regulação. Né? O que é regular a aprendizagem? Regular a aprendizagem é oferecer condições para que todos possam prosseguir em tempos diferentes, de maneiras diferentes, mas que todos tenham o seu direito de prosseguir garantido. Né? É pensar em cada aluno, em cada situação, em cada contexto, para que a gente consiga realmente acolher a todos e não transformar mais uma vez uma grande linha de produção. Né? Então a professora Branca Ponce coloca bastante que essa questão de que será mesmo que o que é bom é sempre inovador? Né? Às vezes não. Às vezes a gente tem práticas, e temos com certeza, que já são práticas inclusivas, que são práticas de excelência. Por exemplo, a gente não pode confundir, e de maneira alguma, que a habilidade substitui conteúdo conceitual, saber escolar, né? A escola é sim uma organização institucional que oferece ao aluno, ao estudante, o acesso à cultura, né? A esse saber escolar. Então não é que isso vai desaparecer, é uma nova maneira de tensionar, de provocar, de oferecer, de convidar, né? De incluir com as habilidades, né? Com o fazer, com a experimentação, com a imersão. Mas sem uma postura interdisciplinar e sem também respeitar os tempos da gente, isso não vai acontecer. Nós veremos adiante as falas da professora Silvia Galego, justamente com a intenção de que a gente não jogue a água do banho junto com o bebê, ou o bebê fora junto com a água do banho, melhor dizendo. Tá bem? Essa humanização, né? Você tecer, olha, eu entendo que é liberdade, eu consigo caminhar respeitando o direito do próximo, eu reflito antes de agir, né? Eu sou um ser dotado de valores humanos, então quer dizer, eu passei por um processo de humanização. Né? Eu entendo que é conservação do ambiente, que é respeito a si, o que é respeito ao próximo, o que é respeito aos animais, o que é paz, o que é equidade, o que é igualdade, o que é justiça, né? E esse viver juntos, então, esse viver coletivo, passa a ser um viver mais refletido, né? E eu também me entendo como alguém que constrói o próprio projeto de vida. Né? Alguém que tem desejos e tem limitações, mas tem um significado contar a história. Eu vou contar uma boa história de vida. Isso eu acho que é primordial a gente conseguir essa conscienciosidade de que a minha história de vida ela pode ser contada da forma que for para os outros, mas para mim ela é uma boa história porque eu consigo contar sem interrupção, sem inverdades, né? Eu sei quem eu sou, o que eu construí para mim, eu refleti, eu acertei e errei muitas vezes, mas eu procurei melhorar, né? Eu tentei finalidades que fossem finalidades plausíveis para mim e para quem estava no meu entorno também. Né? E isso é que a gente pensar, por exemplo, eu vou usar essa tecnologia para quê? Para que eu vou usar isso? O que eu vou fazer? Isso colabora com o bem comum? Serve para ajudar a maioria? É importante? Né? Está adequado dentro do ponto de vista de ecologia, de preservação?
Então são esses comportamentos que são os comportamentos que a gente só consegue por meio de uma educação que tenha os valores humanos e que enxergue o ser humano, né, neste processo. Né? Ele é significativo para ele, ele quer participar, ele entendeu o porquê, foi discutido, né, foi colocado em pauta, ele foi ouvido. E essa reflexão, né, essa busca, ela é infindável. Né? A gente nunca é tão bom que não possa melhorar. Né? A gente está fugindo de um pensamento opressor para entrar num pensamento democrático e que haverá conflito. E esse conflito, ele sim, ele pode e deve ser regulado pelo lado humanista, né? Por aquilo, pelo bem comum, por aquilo que todos precisam numa sociedade. Né, que é de oportunidade, de viver bem, de conseguir ter aportes, ter suporte, ter acolhimentos para progredir no seu plano de vida. Não é a questão só financeira, né? E nem sei se é a mais importante. Ela é necessária para viver em sociedade, mas será mesmo que ela contempla de maneira integral o projeto de vida de uma pessoa? Talvez não, ou provavelmente não, né? Então, esses contextos a gente pode passar dentro da intencionalidade, né? Ou a gente faz a gente, como está aí Abemos Freire, né? O educador, para deixar bem frisado isso, Paulo Freire, né? Com o nós partimos da reflexão dos nossos próprios problemas e aí vamos descobrindo as soluções, colocando em prática. Esse erro a gente retoma e a gente vai aprendendo a resolver problemas, ou a gente aceita a solução pronta, né? Da lógica do capital. Toma aqui este produto, que esse produto faz por você. Né? Toma aqui esse documento e aplica ele exatamente como está, que ele faz por você. Será mesmo que o currículo real vai conseguir ser determinado? Ou quando a gente está na interação e na interatividade com os nossos alunos, é lá que ele se constitui, é lá que ele toma corpo, que ele toma vida, é lá que ele acontece. Né? É sobre isso que trata os caminhos intencionais, os caminhos reflexivos. É sobre esse fazer junto, esse fazer de acertar e errar, esse fazer de se embasar, e esse fazer para a gente poder melhorar a própria prática, né? Então, o currículo, ele não é um jogo de xadrez como está aí, né? Ele muitas vezes é colocado como um jogo de xadrez, mas ele não deveria ser uma disputa entre lados. Se a intenção é de todo mundo formar uma boa escola para ter uma boa sociedade, ele deveria ter um lado só. Né? Essa é uma premissa para a gente poder pensar um pouquinho. E aí, com a professora Silvia Galego, a gente começa a perceber que eu uso a minha história, eu tenho uma base de pensamento, que justamente são as bases legais também, eu tenho um momento que a gente vive social, e é lógico que eu tensiono melhoramentos. Eu não vou construir um currículo para não melhorar. Né? O plano, ele nega a inércia. Ah, tudo bem, do jeito que vier a gente faz, de qualquer jeito tá bom, como sempre foi, está ótimo. Né? Eu vou refletir, eu vou intencionar um caminho, uma rota, né? Onde nós estamos e onde nós chegaremos. Algumas dessas intencionalidades, desses planos, eles atingem exatamente o alvo que a gente queria, outros não. Mas não é que signifique que eles não foram válidos, né? Eles não, nem sempre, ou quase nunca, saem como a gente previu, exatamente. Mas eles são válidos, eles são caminhos para serem refletidos, retomados. É exatamente para isso que serve um plano, é exatamente para isso que serve esse estudo, para a gente planejar com mais conscienciosidade depois. Sobretudo na coleta de documentos, nos estudos de teorias e caminhos possíveis, tá bem? E aí eu tenho atitudinal, conceitual e procedimental. O que a gente vai estudar aqui neste caminho, né? Nesse exercício proposto aí como curriculando? O que é curricular? É fazer junto, né? É construir currículo junto. A gente vai buscar a excelência, né? Da regulação, não mais o currículo de excelência de saber o conteúdo conceitual, decore salteado, mas a regulação das aprendizagens, como é que todo mundo vai inserido num ambiente que a gente pode prever.
E o Papert, com essa questão aí que eu aprendi a mexer no logo, né, no super logo, e a tartaruga escreveu pra gente esse processo de assimilação e acomodação, de majoração, que envolve psicologismo, que não envolve, que envolve reflexão, que envolve política, mas, sobretudo, que é um caminho crítico colaborativo. Tá bem? E a matofobia, que é aquilo que nós começamos no começo, que todo mundo